Informação sobre Ciro Nogueira, Barros. Tem um cara que passou a viver de detonar aliados do Flávio. Faz sentido isso? Ajuda na candidatura dele? Fala, meus amigos do canal, voltamos aí com mais uma notícia aí, como não poderia deixar de ser, hoje o assunto que está mais bombado em todos os lugares aí, em todas as colunas dos jornais, né? A quinta fase da operação Compliance Zero, que hoje teve como alvo o Ciro Nogueira. Acreditem se quiser, na verdade não era surpresa para ninguém, um dia ou uma hora ia chegar nele, ele estava muito por dentro dessas coisas aí, sempre o nome dele estava sendo citado em alguns detalhes aí peculiares aí nessas investigações. E hoje o alvo foi Ciro Nogueira. Na delação de Invocaro tinha citando o Ciro Nogueira como um simples amigo, um simples amigão, um parceirinho, um parceiro. Só que hoje foi demonstrado aí pela Polícia Federal que detalhes, tipo detalhes de 300 mil apareceram, beleza? Então vamos ver aqui, Pitória, que vai trazer todos os detalhes para nós aqui dessa matéria e outros pontos envolvendo essa trama que começa lá atrás, né, com o Bolsonaro. Não sei se vocês vão lembrar, mas ele vai citar alguns pontos aqui, lá quando o Bolsonaro era presidente. Então, bora pro vídeo. Decisão do ministro André Mendonça, nós temos já com a nossa produção, e me chamou a atenção aqui o item 3 da segunda página dessa decisão do André Mendonça, que aponta que o Ciro Nogueira recebia uma mesada de 300 mil reais do banqueiro Daniel Vorcaro. E não tá preso por quê, o Ciro Nogueira? Essa é a pergunta. Né? Essa é a pergunta. No item 3 aí divulgado, nessa decisão divulgada aí pelo Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte, que a peça policial, que seria o inquérito, né, esclarece que a apuração desse recorte específico decorreu de elementos constantes que apontam suposta atuação parlamentar em benefício de interesses privados do principal investigado da Operação Compliance Zero. Na sequência, o inquérito elaborado a partir de análise dos dados extraídos do aparelho celular de Daniel Vorcaro agregou elementos objetivos indicativos da prática de outros atos de ofício e do recebimento de vantagens indevidas. E aí mais abaixo diz o seguinte, confirmou a aquisição de participação societária com expressivo deságio, pagamentos mensais da ordem de 300 mil ou mais, além de outras transações atípicas atribuídas à estrutura vinculada ao parlamentar. Portanto, essa informação é um trecho aqui, né, da decisão do ministro André Mendonça, que traz ainda, Pitoli, eu estava lendo aqui... Claro que essa é uma decisão muito grande, mas além desse pagamento, dessa mesada de 300 mil reais mensais e que pode chegar a 500 mil, pelo menos essa informação divulgada aqui pelo Estadão, além disso, o Daniel Vorcaro também era responsável por pagar viagens aéreas, hospedagens, passagens, toda a atuação do Ciro Nogueira, praticamente, feita através de dinheiro do Banco Master. Essa é a decisão, a apuração, pelo menos, da Polícia Federal. A narrativa policial enfatiza que os elementos colhidos demonstrariam a existência de um arranjo funcional e instrumental orientado para o benefício mútuo, extrapolando relações de mera amizade. Isso é o que diz a Polícia Federal. Portanto, além da condição do pagamento de viagens, passagens, hospedagens, como eu disse, para o senador, a informação de que o Daniel Vorcaro também pagava uma mesada de 300 mil reais por mês ao senador Ciro Nogueira. Bom, eu vou fazer uma análise aqui, Barroso, e eu vou fazer uma linha do tempo para tentar explicar onde eu quero chegar. O presidente Bolsonaro, eleito em 2018 pelo PSL, que não existe mais, o 17, o presidente Bolsonaro foi aquele azarão. Ninguém apostava, ninguém acreditava e por isso chegou onde chegou. Por quê? Vale lembrar, em maio de 2018, um hacker foi contratado por Gilberto Kassab, o hacker traz essa informação, para hackear Bolsonaro, os filhos Flávio, Eduardo e Carlos e Adélio Bispo. Qual era o objetivo do hackeamento do presidente Bolsonaro em maio de 2018, ainda na condição de pré-candidato à presidência da República? Qual era a intenção? Era pegar alguma coisa da vida do presidente Bolsonaro para detoná-lo, tirá-lo do jogo, porque o sistema já tinha identificado Bolsonaro no radar. Sabe o radarzinho? O sistema... Opa, que é isso aqui? Esse pangarezão, esse cavalão velho aqui. Esse aqui chama Jair Bolsonaro. É um deputado do Rio de Janeiro. Representa tudo o que a população brasileira quer hoje, do ponto de vista de combate à corrupção, retidão, lisura, probidade, ser probo. Ih, mas quem é esse cara? Ah, mas ele deve ter algum rabinho preso aí, deve ter rabinho sujo. Vamos hackeá-lo. Segundo o hacker, Patrick Brito, quem o contratou foi Gilberto Kassab, um dos cabeças do sistema no Brasil. Sistema político, né? O que encontraram contra o Bolsonaro? Nada, nada. Tanto é que, na sequência, Adélio Bispo vai para um estande de tiros em São José, na Grande Florianópolis, para tentar matar Carlos Bolsonaro. Para quê? Para intimidar o presidente Bolsonaro. Coisa de máfia, beleza? Explode o carro, entra no restaurante, dá uns tiros nos carros, coisa de máfia. Hein? Dom Corleone, hein? Já entendeu, né? Ia até fazer um trocadilho com o nome, mas eu posso me lascar. Então eu vou ficar quietinho. Mas você já entendeu, coisa de máfia. A gente mata o filho do cara, e aí ele vai ficar com medo, tira a candidatura e Alckmin vence.
porque estava tudo para o Alckmin vencer. Lula preso, né? Aí a gente tira Bolsonaro do jogo e pronto. Ó, Geraldo Alckmin venceu. Ó, meu Deus. Era isso que os caras queriam. Não deu certo. Aí o Pangarezão, cavalão velho, passou e ó, venceu. Venceu 2018, depois de uma facada que tentaram tirar a sua vida, não deu certo também. Deus quis que o presidente Bolsonaro ali estivesse e ele toma posse. Vou misturar um pouquinho aqui o assunto, né, ou a linha do tempo, mas vale a pena para a gente fazer esse resgate histórico. O presidente Bolsonaro, até onde podia, vinha falando pra gente, me dê 50% da Câmara e 50% do Senado e a gente transforma o Brasil. Lembra disso? Naquela eleição, o PSL, um partido que nem existia, tão nanico que era, mas foi quem deu a oportunidade para Bolsonaro ser presidente, justiça seja feita, elegeu 55 deputados. Ou seja, pouco mais de 10% da casa. 10%. Bolsonaro assume em 1º de janeiro de 2019 e quem vai para a Casa Civil? Onyx Lorenzoni. Na sequência, Walter Braga Neto. Na sequência, Luiz Eduardo Ramos. O que o presidente Bolsonaro tentava com a substituição de ministros que comandavam a Casa Civil, a articulação política, o dia a dia do governo no que tange a governabilidade. Lembrando o seguinte, duas coisas sustentam o governo, governança e governabilidade. Governança é a técnica, a parte técnica. É o Tarcísio no Ministério da Infraestrutura, né? É o Floriano cuidando dos Correios, o Marcos Pontes cuidando de ciência e tecnologia, praia do cara. Isso é governança. Governabilidade é a parte política. É o que Lula não tem, nenhum nem outro. Então Bolsonaro tinha muita governança e dificuldades na governabilidade. Por quê? Porque tinha que negociar com bandido. Tinha que negociar com corrupto. E Bolsonaro mostrava nítida dificuldade para se relacionar com essa turma. Tanto é que, lá na ação do Mensalão, Joaquim Barbosa frisou, o único do PP, naquele momento, que não se deu bem no Mensalão do ponto de vista de levar graninha, dinheiro foi Bolsonaro. O único que não aceitou a corrupção do Mensalão. Então, nitidamente, o presidente Bolsonaro, correto que é, honesto que é, tem dificuldades para lidar com essa turma, ok? Mas ele entendeu que ele precisava cuidar da governabilidade, porque senão ele seria empichado. Ele não conseguiria concluir o seu mandato. E aí, então, no dia 4 de agosto de 2021, ou seja, 2 anos e meio depois de assumir o posto, vendo que poderia sofrer ainda mais perseguição por parte do Congresso, Bolsonaro empossa Ciro Nogueira como ministro-chefe da Casa Civil. Qual foi a necessidade? Por que disso? Porque precisava ali alguém do centrão mesmo, aquele centrão cancerígeno, aquele centrão podre, tão podre que está aí a notícia hoje. Podre, bandido, corrupto. Bolsonaro precisava criar uma relação, por mais triste que fosse, contrário aos seus propósitos, porque senão não terminaria o mandato. Lembrando que na vice-presidência, tinha um cara que tá bravo comigo, eu não tô nem aí para ele, usando o brochezinho da China. O único cara na vice-presidência não se envolve na trama golpista, não sei o motivo, não aparece em nada, que é o tal do Mourão. Mourão, que aplaude intimidação de general em cima de parlamentar. Parece-me que tem um assessor do Mourão querendo falar comigo, pediu meu contato para algumas pessoas, mas ainda não me chamou. Não sei se vai ser igual Marcos Pontes, vai querer direito de resposta, mas o que eu tenho para dizer sobre o Mourão é isso. Bolsonaro deve ter, logo depois da eleição, falado, que merda que eu fiz em ter colocado Mourão como meu vice. Por quê? Seria empichado e Mourão, com o brochinho da China, né? Longe das confusões, não era um vice que defendia, a gente sabe disso, era figurativo, infelizmente, né? Um puta de um melancia, a gente já sabe o que pensa Mourão. Então não tinha vice-presidência. Tinha alguém pronto para assumir um posto, caso o presidente Bolsonaro fosse empichado. E aí então, Bolsonaro se rende, obrigatoriamente, não tinha outra saída ao centrão. E quem ele coloca? Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, que muito provavelmente, já entendendo e sabendo da força do cargo que tinha, se aproxima de Vorcaro, vira o amigo de toda a vida de Vorcaro, estabelece relações com outros da política, do judiciário, né, do legislativo, do judiciário. Então, é importante a gente entender, quando o presidente Bolsonaro diz, preciso de 50% do Senado, 50% da Câmara para governar, é importante a gente entender todo o contexto. Lembra que o Ciro Nogueira foi o primeiro a visitar o presidente Bolsonaro logo após o início do cumprimento da prisão domiciliar, ocorrido em 4 de agosto do ano passado? Quem foi o primeiro a visitar? Ciro Nogueira.
Por que Alexandre de Moraes autorizou imediatamente Ciro Nogueira? Por que será? Por que será? O amigo de toda a vida de Vocaro, mesadinha que parte de R$300 mil por mês, projetos de lei que foram encaminhados pelo Daniel Vocaro e replicados na íntegra, sem alteração, por Ciro Nogueira, esse sem vergonha. Mas por que Alexandre de Moraes liberou automaticamente, imediatamente, Ciro Nogueira? Qual foi o recado dado por Ciro Nogueira a Bolsonaro logo depois do 4 de agosto de 2025? Qual foi o recado? Qual foi o recado que o sistema podre, corrupto, bandido levou para o presidente Bolsonaro? Porque amigo não é. Bolsonaro não anda com essa turma. Bolsonaro obrigatoriamente precisou andar com essa turma para tentar salvar o mandato. E se rendeu a essa porcaria chamada Ciro Nogueira. Que não me enganem, desde a primeira vez que eu ouvi, falei pro Bogo estava comigo, falei, isso aí não é dos nossos não, hein? Isso aí não é do time não, hein? Tá aí, comprovado. O amigo de toda a vida do Vocaro recebia mesadinha de no mínimo 300 mil por mês, entre outras vantagens indevidas, leia-se corrupção, bandidagem, e tá solto. Por que Ciro Nogueira tá solto, André Mendonça? Qual a dificuldade de prender um senador corrupto? Qual a dificuldade de prender quem está no esquema? Por que busca e apreensão? Vai esperar o que? Ele fugia? Bom, a gente tem que estar atento aos desdobramentos dessa quinta fase da Operação Compliance Zero. O alvo é Ciro Nogueira, só que Barros vai trazer já outras informações sobre a delação de Vocaro. O nome de Moraes já aparece. E já aparece o motivo pelo qual precisou empenhar R$129 milhões no pagamento para o escritório de Vivi. Já a gente vai tratar disso aqui. Então, de olho. Mas é importante a gente entender o que é o Centrão. Centrão é isso aí. Dinheiro do bolso, felicidade geral, mesadinha, projeto de lei que atende a turminha. Centrão é corrupção. Centrão é bandidagem. Ah, mas a esquerda não é? É claro que, você sabe que eu penso da esquerda. Só que o Centrão é o seguinte, Kassab já está olhando para o Flávio, Ciro Nogueira, esse mesmo, tentando trazer o nome para vice-presidência do Flávio. E aí? A gente vai olhar para isso pensando o quê? Se Ciro Nogueira quer proximidade com o Flávio, se Kassab quer proximidade com o Flávio, é porque o Flávio deve estar muito melhor do que as pesquisas mostram pra gente agora. E agora, aquele detalhe que não poderia estar acontecendo, mas parece que está acontecendo. Pelo menos nessa parte aí da direita, né? Querendo de direita não, porque todo mundo agora fala que é direita, né? Não todo mundo, mas aquela turminha que agora tá mais, né? Fomos nós que conseguimos. Fica aquela briga aí, né? Então vamos ver aqui os detalhes aqui com Constantino e com Paulo Figueiredo. Parece que teve uma briguinha, só vazou, né, alguns meses atrás aí, vazou uma conversa dele por telefone, inclusive vazada até pelo Constantino, e agora tá esse impasse aí, então vamos ver agora os detalhes aqui, para saber se realmente os dois racharam, então a direita não pode estar tendo esse tipo de desavenças entre o pessoal que estaria, tipo, ajudando a direita a se livrar desse karma, né, que está lá no Congresso Nacional. Vamos embora pro vídeo. Olha o Olavo de novo, subir na vida, e uma vez lá, em cima, livrar-se dos que o ajudaram na escalada. O Bolsonaro aprendeu isso com Maquiavel e vai terminar como Maquiavel terminou, vivendo da caridade de seus inimigos. Era um alerta, uma crítica, mas também um alerta. Amigo, de verdade, toca real. Não fica bajulando o tempo todo, que nem faz o Mário Frias, o Gil Diniz, em relação ao Eduardo. Isso não é amizade. Isso é puxa-saquismo de olho em carro. Lealdade é uma ova. Não vai sobrar ninguém dos velhos aliados para defender, né? A dinastia. Do jeito que eles tratam, né? Conservadores e liberais clássicos que estão aí há 20 anos defendendo a direita contra o PT, em troca do Kim Paim, que detonava o Eduardo, o Arthur Machado, que chamava o Bolsonaro de Bolsonaro, era tucano e xingou o Bolsonaro de tudo que você imaginar. Não faz muito tempo, 2018. Mas os caçadores de traidores, os autores de dossiês, buscam postagem em 2006. Se for preciso, para colocar como nunca foi bolsonarista. É uma doideira isso que acontece. Aqui, ó. Quem mais ataca aliados do Flávio nas redes sociais? Em primeiro lugar é o Eduardo. Depois vem o Kim Paim. O último é o Nicolas, mas como explica aqui, né? Esse levantamento é na defensiva. Ninguém tem sangue de barata, né? Eu, aliás, admiro muito a paciência do Nicolas e o foco dele
em continuar a luta pelo Brasil, as coisas que importam de fato, a própria candidatura do Flávio, em vez de ficar batendo boca com gente ruim. Eu admiro muito a postura do Nicolas. Eu mesmo não faço isso, né? Eu perco muita energia e muito tempo tentando mostrar que canalha é canalha, não importa se é de esquerda ou de direita. Que alguém como o Alan dos Santos não é confiável, né? Pelo amor de Deus. Eu vi alguém falando assim, essa coisa do Alan com o Lacombe mostra que sociedade é uma merda. Não, o Lacombe é meu sócio da Ana Paula Henkel no 4x4 há 5 anos. Estamos na 6ª temporada, nunca tivemos uma briga. Um desentendimento. Discordamos, eventualmente, de algumas coisas, mas sempre tratamos com respeito um ao outro, com decência. Será que o problema é a sociedade em si? Ou o sócio? Né? Olha aqui o Kim Paim, né? Que não pode ser criticado, porque senão, né, você é logo atacado. Olha o tempo que ele dedica à intriga. É maior do que atacar a esquerda, do que atacar o Lula, né? Do que qualquer outra coisa. É um cara que passou a viver de detonar aliados do Flávio. Faz sentido isso? Ajuda na candidatura dele? Eu acho engraçado, né? Quando, por exemplo, o Flávio elogia o Nicolas ao seu lado e tudo, e aí fala assim, tá vendo como a pressão e a cobrança funcionou? Não, cara pálida, eu conheço bem o Nicolas. É o contrário. A cobrança de gente como Eduardo, Nicolas, o Kim, da forma que fazem, consegue colocar o Nicolas ainda mais refratário. Com toda a razão. Fala, porra, eu vou ficar usando o meu capital político para ajudar alguém que tem do lado esses malucos fanáticos que passam o dia me detonando? Pensa 2 vezes, né? Mas em nome do Brasil, do que ele acredita, para derrotar o Lula, ele vai lá e apoia o Flávio reconhece. Agora, olha o que o Kim Paim disse do Eduardo. Eu não quero nem ler aqui. Vocês, por favor, leiam o que está em amarelo. Que é tão baixo nível que eu me recuso a ler. Olha a última frasezinha lá. Esse é o cara que o Eduardo fica enaltecendo e repostando. Coitado, eu até entendo, né, em parte, porque o Eduardo disse numa entrevista pro Alan dos Santos que se ele não der trela pro Alan, pro Paulo Figueiredo e pro Kim, ninguém mais fala dele. Tadinho, tá se sentindo meio abandonado, carente. Deve ser isso. Talvez tenha a ver com o bafafá, o clima da Magnitsky, que, enfim, eles mesmos, o Eduardo e o Paulo, venderam a ideia de que praticamente eles controlavam o governo Trump, né? E depois tomaram a rasteira que tomaram, com o Trump elogiando o Lula e tirando a Magnitsky do Alexandre. É brabo. A culpa, aliás, foi do Nicolas, disso ter acontecido, segundo eles. O Nicolas é onipotente. Tudo que acontece é culpa do Nicolas. Aliás, o discurso está pronto. Se o Flávio ganhar, vai ser apesar do Nicolas, mesmo apoiando o Flávio. Se o Flávio perder, é culpa do Nicolas, claro, que devia ter feito muito mais. Então o Nicolas é muito poderoso, tem muito voto, ao mesmo tempo que a mesma turma diz que o Nicolas vai ter o mesmo destino da Joyce Hasselman, ou seja, um OnlyFans. Sei lá. Acho que o Nicolas não teria muito sucesso no OnlyFans. Graças a Deus, acho que ele não vai ter esse destino. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo do Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Olha o nível dessa gente, tá? Eu trouxe um aqui para mostrar a quantidade imensa de mensagem que eu recebo na minha timeline. Cara, quem é que está te pagando para manter esse papo? Ou seja, eu sou vendido por ser independente e falar o que eu penso. Diz aí, ô mau caráter, quer dizer, eu sou mau caráter por defender o Flávio e reclamar do fogo amigo que só afasta eleitor do Flávio e influenciador que podia estar fazendo campanha pro Flávio e não faz por causa dessa gente. Já deu, mano. Vocês não vão dividir os bolsonaristas. Não preciso, né? Nem quero. Quem divide é a própria turma do Eduardo. Quem tem os votos é Bolsonaro. Não é verdade. O Nicolas tem muito voto e tantos outros. Se ele mandar eu votar numa vaca, eu voto. I rest my case. Não preciso dizer mais nada sobre esse sujeito, né? Então, esse é o nível. Esse é o nível de inteligência dessa turma que acha que isso é lealdade. Não, se o Bolsonaro mandar eu votar numa vaca, eu vou olhar e falar, você enlouqueceu, Jair? Você tá doido? Mas ele não faria isso. Porque ele não é débil mental, que nem alguns que se dizem bolsonaristas. Aí, Paulo Figueiredo, né? Pô, você tá atacando até seu amigo, ele não te atacou na live dele, não. Não, imagina. Tô cansado de gente dissimulada, gente. A história é antiga, né? Vocês sabem que eu, há muito tempo, não sou amigo do Paulo. Ele gosta de colocar assim, mas eu não me considero amigo, a gente não tem nenhum convívio social. Agora, esse tipo de postura sonsa, cansa, né? Fazer recorte da sua live, dizendo, Constantino vaza em letras garrafais, conversa privada com o Eduardo, e se queima na direita, como se não fosse ele mesmo tentando fazer isso,
tentando alimentar hienas e chacais, que passaram a me chamar de mau caráter e fofoqueiro com base naquilo que eu já expliquei. Se isso é amigo, eu não quero inimigo. Aí eu não posso responder, porque senão eu sou o cara que cria intriga, que bate, que... Isso aí é legal. Fazer isso aí é coisa de amigo. Aí não gosta que revele, né, quando a pessoa procura, mas aplaudem quando vazam o Nicolas xingando de vagabundo o Jorge Seif em privado. É a mesma turma. Pouco coerente, né? Pois bem, hoje, o Paulo, meu grande amigo, mandou mensagem pra mim, questionando isso. Onde que eu sou ególatra? Se eu preciso responder isso pro cara, que, enfim, tem um ego tão inflado, é porque ele tá precisando de espelho. Paulo, como eu sou seu amigo, deixa eu tocar real aqui pra você entender uma coisa. Tem alguns grupos aí na turma toda de direita, turma que você diz que são seus amigos, que brincam o seguinte, eu já vi essa é boa, você tem que admitir. Nem você é casca grossa, você não é frufru, então não tem problema com esse tipo de coisa, não vai chamar isso de ataque. A brincadeira é a seguinte, sabe por que o Paulo Figueiredo não pode brincar de pique-esconde? Porque ele se acha. Ele se acha. Então não pode brincar de pique-esconde. Ah, Paulo, menos. Acima de mim, não. E aí, rapaziada, o que é que vocês acharam do vídeo aí? Conta pra nós aí nos comentários aí, beleza? Os detalhes que Pitoli trouxe lá na Auri Verde. Faz sentido pra você? Realmente? Toda a trama já começou lá atrás, ou já rolava, e Bolsonaro era o patinho feio ali que não estava participando de todo esse esquema, e começou a incomodar, e com isso o sistema queria tirar ele do jogo. Por isso aconteceu aquelas coisas que aconteceram com Bolsonaro. E também essa parte aí de Vorcaro mentindo, né, na delação, né, e aí levando agora ao pedido de prisão, para que ele volte para prisão, para o regime fechado, depois das mentiras, né, que rolaram aí, que a PF identificou aí na sua delação. Ele ocultou muita coisa. E também, na última parte aí do editorial aí, né, a briguinha entre Constantino e Paulo Figueiredo. É verdade, é mentira? O que é que vocês acham aí? Conta pra nós aí. Constantino, como sempre aí. Lembrando que alguns dias atrás ele botou um vídeo dizendo que ia ficar isentão, não ia se meter mais nessa briguinha entre os pessoal da direita, né? Ia ficar fazendo o dele, fazendo suas críticas, né? Claro, contundentes a quem trabalha errado. E o que é que vocês acham aí? Conta pra nós nos comentários aí, beleza? Até o próximo vídeo, um abraço, é nóis.